Como é que o senhor conheceu Jesus? Conta pra gente. Uau! Na verdade, para responder essa pergunta, eu preciso contar uma história, ok? Eu sou de Manaus e a minha família, toda a minha família era envolvida com macumba, com umbanda. Bruxaria, feitiçaria, tudo que você pode imaginar. Eu vi, participei, ajudava. É, Só que perto da minha casa tem até hoje uma igreja Assembleia de Deus. Na verdade, é a segunda igreja Assembleia de Deus aberta em Manaus, no Amazonas. E essa igreja, quando eu era criança, eu estou falando para vocês aí, início dos anos 80, ela pegava uma Kombi e essa Kombi passava no bairro pegando crianças para ir participar da escola bíblica dominical. Cara, num bairro como eu nasci, em Manaus, um bairro extremamente simples, pobre, ok? Apesar de ser centro ali da cidade, mas era um bairro pobre, o bairro da Matinha. Hoje o Presidente Vargas tem um nome chique, né? Na minha época era o bairro da Matinha. É, Peça para entrar, reze para sair. E aí, imagina, um garoto pobre, ok? Que nunca tinha andado de carro, passa uma Kombi e eu era o primeiro a ser pego e ela rodava o bairro inteiro. Cara, eu ia por causa do passeio da Kombi. Entendeu? Olha como Deus é estrategista. E lá a gente ouvia. Aprendi a cantar aquelas musiquinhas, né? Vou com Josué lutar em Jericó, essas coisas, aquelas historinhas bíblicas, escola dominical, né? Isso era todo domingo. Eu ia um domingo sim, outro não, enfim. Com 14 anos de idade, uma pessoa me convidou para ir na Igreja Batista. Igreja Batista 15 de outubro, tá? Que ficava também no bairro onde eu nasci, cresci, enfim. E aí eu fui e comecei a participar, né? Tinha um grupo de jovens, de adolescentes e jovens, e eu ia. Nesse grupo tinha um cara que esse cara era incrível, o Ricardo. E o Ricardo, ele deu pra gente um devocional diário, que era, até hoje eu lembro o nome, Alimento Diário. Ali você lia um texto bíblico, ok? E tinha pergunta onde aquilo se aplicava à tua vida, enfim, pronto. Aquilo foi muito importante para mim. Eu acredito que eu fiquei uns 2 anos nessa igreja, me batizei lá, pastor Hélio Pasquini Júnior. E todos os sábados, os jovens ligados à IBA, que era negócio de jovens e tal, de igreja batista e tal, acho que nem, não lembro se é IBA mesmo o nome, enfim. Eles iam, todo sábado se reuniam e iam para uma igreja. Iam para outra igreja, iam para outra igreja, iam para outra igreja. Ou seja, não tinha como a gente tem hoje, uma rede de jovens na tua igreja. Então, todos aqueles jovens se juntavam, hoje vai ser no bairro tal. Cara, isso é extraordinário. E eu, de novo, né, oportunidade e tal, aquele negócio. E lá pelos 17 anos eu me afastei. Por quê? Eu não sei. Só saí. Saindo, enfim. Me afastei e fui pro mundão. Cara, e aí eu estou em 1995, ok? Eu tenho 23 anos de idade, militar, uma carreira extraordinária, e um dia eu estou de serviço e eu tinha um horário para fazer a ronda, para ver se os soldados estavam no lugar ou não, enfim, meu horário era de 2 às 4 da manhã. E eu fui. Quando eu fui passando no retão do quartel onde eu servia, que era o Centro de Instrução de Guerra na Selva, em Manaus, o SIGS, quando eu ia passando no que a gente chama do retão lá, eu ouvi uma voz. Alta, claro e bom tom. E a voz me disse, eu amo você. Cara, eu me arrepiei todo, eu dei um salto, escorreguei assim, fui pro meio do mato, puxei a pistola, fiquei procurando. Há umas semanas antes tentaram invadir o quartel para roubar armamento, então estava todo mundo tenso. Mas aquela voz ficou, eu te amo, eu amo você. E eu sabia que era Deus falando comigo. Eu sabia que era Deus falando comigo. E
No outro dia eu saí de serviço, fui para casa. Quando eu entro no ônibus, tem uma adolescente. Olha a importância do evangelismo. Quando você for fazer evangelismo, só faz. Ah, isso não presta, isso não é eficaz, só faz. Essa jovem nunca aqui na Terra talvez vai saber disso. Ok? Mas na eternidade ela tem um galardão. Né? Eu entro no ônibus, a jovenzinha me dá um folheto. Quando eu pego o folheto, imagina, todo fardado, eu pego o folheto, quando eu abro, o que está lá? João 3,16. O que é João? Por que eu estou contando essa história de quando eu era menino? Porque era o único versículo que eu sabia de cor. Deus amou o mundo. Era o único, cara, o único versículo que eu sabia de cor, que eu aprendi lá na Assembleia, quando era menininho, foi reforçado na minha adolescência. Isso é muito forte. Eita glória. Isso é muito forte. E eu entro num ônibus desviado, sem nenhuma pretensão, nem preocupação em voltar para Jesus, nada, zero. E aí, lá está João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cara, quando eu li isso, Deus disse assim, eu amo você. Eu entendi a voz. Eu chorei, que as pessoas me olhavam. Eu babava chorando dentro do ônibus. E daí comecei um processo de buscar Deus. Só que eu queria um Deus que se adequasse. Né?